continuar, temos alguns avisos. Aqueles que puderem colaborar com alimentos, roupas, alimentos não perecíveis, só trazer e deixar na nossa caixinha ali na frente, que certamente chegará a quem necessita. Principalmente agora, com essa chuvarada toda, tem alguns irmãos que estão passando por dificuldades, estão passando frio, falta de alimento. Então, aqueles que puderem e quiserem colaborar, certamente esses irmãos serão atendidos. Se quiserem trazer também brinquedo para a gente dar para a criançada que necessita, chegará aonde tem que chegar. E uma outra aviso importantíssimo, principalmente também por causa do frio. Seja doador de sangue, participe da caravana dos doadores. Dia da doação será dia 30 de junho, sexta-feira. O horário de saída a confirmar será daqui da frente às 8 horas da manhã. Tem vaga para 34 pessoas. Aqueles que quiserem divulgar com seus amigos, seus familiares, e quiserem ajudar, nós não ajudamos só uma pessoa quando doamos sangue. Ajudamos pelo menos 4. E a situação aqui, por causa do frio, muita gente se retrai e não vai doar sangue. Então, é um ato não só de caridade, mas principalmente de amor com aquele nosso irmão necessitado. Porque quando um familiar nosso está internado e necessita, nós saímos correndo atrás. Então, aqueles que puderem, quiserem, divulguem. Ali na frente tem o cartaz. Tá? Vamos fazer esse ato aí. Muito obrigado. Agora nós faremos a nossa prece de abertura. Fiquem à vontade. Quem quiser fechar os olhos, fecha. O que é o importante nessa hora? É que nós tenhamos bons pensamentos. Que nós peçamos ao nosso Pai tudo aquilo que nós precisamos e dentro do nosso merecimento e da nossa necessidade, certamente nosso Pai Celestial nos atenderá. Querido Pai Celestial, rogamos ao Senhor neste momento que derrame sobre nós todo o seu amor, toda a sua bondade, toda a sua caridade, para que nós possamos enfrentar com determinação e com perseverança todo e qualquer problema que se apresentar em nossa vida. Temos certeza que o Senhor, em toda a sua bondade e justiça, não nos desampara. E sempre põe em nosso caminho um irmão menos favorecido do que nós, para que nós pratiquemos o bem, pratiquemos a caridade, praticamos o amor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Que o Senhor continue nos amparando e nos indicando o caminho do bem. Que assim seja. Irmão Gilmar, por favor. Obrigado, irmão Milton. Queridos irmãos, apesar de todos os acontecimentos das últimas horas que acometeram o nosso povo, onde se encarnaram algumas pessoas, outras tiveram suas casas, seus bens prejudicados. Uma boa noite abençoada a todos os irmãos aqui presentes, que o amor de Deus, nosso Pai, que o manto da Mãe Santíssima e que a paz do nosso Mestre Jesus nos ampare e ilumine sempre. O tema que nos cabe nessa noite, a abordagem, queridos irmãos, está lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E nós vamos lá no último item afora. Se nós voltarmos 60 dias atrás, nós vamos nos recordar que, nas semifinais do Campeonato Gaúcho, um indivíduo tomado de cólera adentrou o estádio Beira-Rio, com a sua filha no colo, e saiu agredindo várias pessoas. Além disso, os jogadores também não deram um espetáculo de civilidade e também participaram do show da barbárie. Ah, mas está falando isso porque é gremista. Não. O ano passado, quando o Grêmio Futebol Porto Alegrense foi rebaixado para a segunda divisão, torcedores encolerizados invadiram o estádio, quebraram a cabine do VAR e protagonizaram uma cena lamentável de violência. Tudo por causa da cólera. Mas estamos falando isso por quê? Para julgar esses irmãos se fizeram isso? Não, de forma alguma. Até porque, atendendo à recomendação do Cristo, que nos diz, não julgueis para não ser julgados. Mas sim, a recomendação de Santo Agostinho, que nos diz,
para observar o mal e dele tirar o aprendizado para cada um de nós. Então, a cólera é esse sentimento que nos traz muito mais dissabores, muito mais prejuízos do que bênçãos. E por quê? Quem de nós já não se reconheceu nessa situação aqui? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Tá? Volta e meia nós ficamos assim, né? É porque aumentou a gasolina, é porque a gente se desentendeu em casa, é porque estamos passando por alguma dificuldade, é porque alguém falou alguma coisa que a gente não gosta, alguém feriu o nosso orgulho, e aí nós ficamos assim. Para os irmãos que vêm pela primeira vez a uma casa espírita, gosto sempre de comentar que a casa espírita é um local de oração, é um local onde nós viemos celebrar o Evangelho de Jesus, meditar o Evangelho de Jesus, é um ponto para praticar a caridade, é um ponto de fraternidade. E nós, encarnados e desencarnados, estamos aqui, como irmãos que somos, nessa assembleia de encarnados e desencarnados, e nós, trabalhadores espíritas, fascistas, aqui, esse expositor, todos nós somos auxiliados pela espiritualidade benfeitora da nossa casa, que são os nossos mentores que nos auxiliam nas tarefas. Então, a sociedade espírita, ela é um oásis aonde nós somos recebidos e nós não temos a verdadeira dimensão do tamanho de uma casa espírita. Porque quando olhamos através do prisma da matéria, nós encontramos uma casinha singela e vocês vão verificar que o modelo das casas espíritas é basicamente isso aqui. Cadeiras duras, um ambiente pequeno, singelo, rústico, mas, do ponto de vista espiritual, um pronto-socorro de grandes dimensões, onde irmãos desencarnados, muitos em desespero, são atendidos pela misericórdia divina pelos trabalhadores do plano espiritual dessa casa. Então, o centro espírita, meus irmãos, ele é muito mais do que uma simples casa de oração. É um verdadeiro pronto-socorro de refazimento e de encaminhamento de irmãos desencarnados e de nós encarnados que viemos aqui receber a orientação, receber o passe, receber o esclarecimento do Evangelho e o estudo. Então, só para ilustrar um pouquinho do que é uma casa espírita para nós. E disse Jesus lá em São Mateus, capítulo 5, versículos 21 e 22. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra o seu irmão, merecerá ser condenado no juízo. Quer dizer, Jesus já repreendia a cólera que esteja aqui. E por quê? A cólera, no grego, cholera, pelo latim, cholera, doença biliosa, ira, impulso violento contra o que nos ofende, fere, indigna, ira, raiva, fúria, furor, zanga, a ferocidade dos animais, ímpeto, agitação. Então, tudo isso aqui é caracterizado como a cólera. O que é a cólera? É um sentimento que bloqueia a razão e ativa os instintos primários negativos. Quando nós nos reportamos aquele caso do futebol, o que nós vimos ali? Bloqueia a razão. Eu perco o tino a ponto de sair com a minha filha no colo, agredindo todo mundo, porque você tem que estar desprovido de razão naquele momento, porque você não está pensando na segurança de quem você ama. Então você, naquela ânsia de descarregar a sua fúria, você esquece de tudo, bloqueia a sua razão e ativa os instintos primários negativos. Ou seja, todos nós temos esses instintos primários. Querem ver? Quem assistiu a reportagem do Fantástico sobre o saque de cargas no domingo? Aqueles que assistiram podiam ver que caminhões que tombam nas rodovias brasileiras são saqueados por pessoas. E as pessoas agem como uma verdadeira turba, como se fosse um bando de animais selvagens para retirar
aquela mercadoria que não lhes pertence. Não é porque o caminhão tombou que nós temos o direito de ir lá e nos apropriarmos daquela mercadoria. Então, nós perdemos, meus irmãos, a nossa razão. E voltamos a falar, não estamos aqui para julgar essas pessoas, porque cada um é responsável pelos seus atos. Cada um responderá na medida de acordo com aquilo que fez, tanto para a justiça terrena quanto para a justiça divina. Em represália a uma contrariedade qualquer, comprometendo a saúde daquele que a cultiva. Quando nós ficamos bravos, quando nós ficamos irados, a gente fica bem, a gente se sente bem, a gente fica num estado de alma positivo? Não. Além de constituir um comportamento antifraterno perante os que cercam. Há mais ou menos 4, 5 anos atrás, que eu me recordo, em São Paulo, um senhor estava com o seu neto dentro do carro e fez uma manobra, já era um senhor de idade lá, que não agradou o motorista. O rapaz desceu do carro e descarregou um revólver em cima do senhor e matou o neto. E nós vemos isso diariamente no trânsito. As pessoas fazem isso, infelizmente. Basta você segurar o seu carro, quem dirige, 2 segundos na sinaleira quando abre. De bate pronto, o pessoal começa a buzinar e quando passa por você, ele xinga. Ou você não xinga sua mãe. Por quê? Sentimento antifraterno. Kardec diz que nesses instantes, se a pessoa pudesse se ver a sangue frio, teria medo de horror de si mesmo, ou se acharia bastante ridículo. Vamos lá. No caso daquele moço que teve a infeliz ideia, baseada nos seus instintos primários, de invadir o campo e agredir. O que ele ganhou com essa atitude? Qual foi o benefício dele? Teve que comparecer na frente do juiz, correu o risco de perder a guarda da filha, vai responder um processo, a própria instituição o penalizou pelo mau comportamento, ou seja, não ganhou nada com isso. E nem o seu time foi para a final do campeonato. Ou seja, se tivesse pego a menina e tinha ido para casa e dizer, bom, não deu dessa vez, quem sabe o ano que vem, se a gente tiver uma equipe melhor, tiver mais competência, a gente possa ganhar, mas não. Nos deixamos levar por esse instinto que mais das vezes se torna um instinto assassino. Quantos infortúnios nós ficamos conhecendo pela mídia porque alguém, no momento de cólera, cometeu um ato de insanidade. E aí pode ser com alguém da sua família, pode ser com um transeunte na rua, pode ser com qualquer um. Por quê? Porque nos achamos nessa condição ainda. A cólera é o sinal da presença do orgulho, filho do egoísmo, que ainda deixamos entrar em nossas vidas. E assim sofremos mais a cada desqueteiro emocional. Pode ver, o nosso amigo aqui está indo, está na ribanceira, está rejeitando ajuda por causa do seu orgulho. Ou seja, o meu orgulho. Ah, mas o meu time não ganhou, então eu vou descarregar no oponente. Ah, mas eu não tenho sangue de barata, ninguém passa por mim de carro, porque senão vai levar. Ah, você sabe com quem você está falando? Quantos de nós já ouviram essa frase? Baseado no orgulho. Você não tem o direito de passar na minha frente. Nós vimos na época da pandemia um juiz de direito, que seria um representante da justiça, caminhando numa rua, num balneário de São Paulo, sem máscara, contrariando a lei vigente. Não interessa se a lei é justa ou injusta. Interessa que alguém votou essa lei, e essa lei existe, e essa lei vale para cada um de nós. Ele simplesmente pegou a multa da mão do fiscal, fez em 1000 pedaços, e ainda ligou para o chefe do fiscal, do policial, para reclamar dele. Orgulho. Eu sou mais do que vocês. Então, vocês não têm direito nenhum de me interpelar,
tudo que eu disser para vocês é límpido, cristalino e verdadeiro, e vocês não têm o direito de se contrapor a mim. Então, esse sentimento aqui, ó, orgulho, é uma das maiores chagas da humanidade. Alguns anos atrás, nós, gaúchos, tivemos alguns personagens aqui no Rio Grande do Sul que patrocinavam a separação do Rio Grande do Sul do resto do Brasil. Por quê, gente? Nós somos melhores que os catarinenses. Nós somos melhores que os paranaenses. Eu, inclusive, tenho um filho paranaense, do tempo que eu morei em Curitiba. Nós somos melhores que os cariocas, os paulistas. Os nossos irmãos nordestinos, nós somos melhores que eles. Nós não somos irmãos, nós não somos filhos da mesma pátria, do mesmo Deus. O que nós temos no nosso orgulho? Ah, orgulho tricolor, orgulho colorado, orgulho gaúcho. Orgulho de nascer nessa terra abençoada, maravilhosa, que Deus nos deu, porque nós não nascemos aqui por acaso. Mas amar essa terra sem desprezar os nossos irmãos. Nós tivemos agora, recentemente, um vereador em Caxias que simplesmente proferiu ofensas aos baianos. Como se todos os nossos irmãos que habitam na Bahia fossem desclassificados. Mas, aquele sentimento de orgulho e que oblitera a razão, depois que ele viu as consequências do seu ato, ele mudou de opinião. Quando ele viu que ele foi criticado, quando ele viu que isso não levaria a lugar nenhum, ele reconsiderou a sua posição. Orgulho. O orgulho vos leva a julgar mais do que sois, a não suportares uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. O que acontece, então? Entregai-vos a cólera. Um dos homens mais sábios que já habitou esse plano chamava-se Sócrates, um filósofo grego, um dos pais da filosofia. Sócrates era tão sábio que uma vez alguém foi ao oráculo de Delfos e perguntou: quem é o homem mais sábio do mundo? E o oráculo de Delfos respondeu: Sócrates. E foram perguntar a Sócrates por que ele era o homem mais sábio do mundo. E Sócrates respondeu: talvez porque eu seja o único que admita que só eu sei que nada sei. Ou seja, além de ser um expoente da filosofia que nos leva, através da maiêutica, a conhecermos a nós mesmos, ele sabia que nós conhecemos muito pouco. O conhecimento, ele é tão grande, ele é tão enorme. Vocês imaginem quantas ciências nós temos. Nós nem conhecemos o nosso corpo direito. Às vezes, numa pequena planta, há tantos milagres, tantos fenômenos que nós não conhecemos nada daquilo ali. E às vezes assim nos julgamos sábios, julgamos sabedores. Quantos de nós, às vezes, peca por orgulho porque tem um curso superior? Ah, eu tenho um curso superior, logo eu sou melhor que o nosso irmão da limpeza pública? Não. Tirem os nossos irmãos da limpeza pública para ver o que acontece com a nossa cidade. Nós vamos viver no meio do lixo. Ah, mas eu tenho um carro do ano, fulano não tem. E aí? Ah, mas eu tenho uma posição social. E aí? Tudo efêmero, tudo passageiro. Um dia nós vamos ter que entregar de novo os nossos bens. Tudo. Mas o que é de tão ruim em alguém se encolerizar? A cólera, além de consistir numa atitude antifraterna, das mais censuráveis para com o semelhante, provoca sérios desajustes orgânicos na química contigo.
além de não resolver os nossos problemas, só nos traz dor de cabeça, quais sejam. A cólera expressiva e de forma constante pode trazer diversos males ao longo do tempo, como cansaço físico excessivo, falta de memória e problemas gastrointestinais. Quando a gente briga com alguém, a gente fica doente, não fica, né? A gente diz que a gente fica com uma gastura, né? Como os nossos irmãos nordestinos. A gente se sente mal se a gente brigar com o filho, com o pai, com o irmão, com a mãe, com o cachorro, né? A gente fica assim, estraga o nosso dia. Provoca uma descarga de adrenalina muito grande no organismo e leva a alterações fisiológicas no momento da pressão e dos batimentos cardíacos. É ou não é? Quando a gente entra numa discussão acalorada, a gente fica calminho, a gente fica no nirvana? Não fica. Tonturas, vertigens, tremores, sudorese, a gente começa a suar, pelos arrepiados, inquietação e até insônia. Ao longo do tempo, essas descargas de raiva podem acarretar doenças mais graves, caso ocorram com muita frequência e intensidade. Os hormônios por trás da raiva podem se transformar em gatilhos para infarto cardíaco ou acidente vascular cerebral. Então, AVC. Então, o que a gente ganha se encolerizando? Nada, só problema. Se o homem ponderasse que a cólera nada remedeia, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Outra consideração, sobretudo, deverá contê-lo, de que torne felizes todos que o cercam. Como é que fica a nossa família se nós temos um comportamento colérico, sistemático? Será que eles ficam felizes? Ou nós convivendo com alguém que se encoleriza com facilidade? Será que a gente tem uma vida boa? Será que a gente é feliz? Será que a gente é tranquilo? E qual, meus irmãos, o caminho? Como não sermos levados de roldão por esse sentimento tão primitivo? Muitos dizem, e o Evangelho contraria, muitos dizem que herdaram isso do pai, da mãe, da família. Não adianta, eu não vou mudar, porque eu já nasci assim, porque toda a minha família é assim. Toda a minha família faca na bota, ninguém leva desaforo para casa, se duvidar a gente sai no facão, se duvidar a gente sai no tapa. Não, eu não tenho remédio, vou morrer assim. E se a espírita diz assim, essa aqui eu vou deixar para a próxima encarnação, a gente sabe que a vida continua, né? Então a gente diz assim, olha, tá bom, já que eu vou ter mais tanta chance, eu vou deixar isso para a próxima encarnação. E a gente não enfrenta o problema. E por que nós somos coléricos? Por quê? Porque nós somos espíritos imortais que viemos navegando ao longo das várias moradas do Pai, por sucessivas vidas, nos melhorando. E a cólera, ela é um dos resquícios desse atraso moral que nós fazemos. Qual é o objetivo da nossa encarnação? Nos melhorarmos. A ponto de um dia não precisarmos mais encarnar. Esse é o objetivo. Enquanto nós ficarmos alimentando a cólera, enquanto nós ficarmos dando espaço para esse sentimento, nós não vamos conseguir nos melhorar. Nós estamos inseridos num planeta de provas e expiações. Tá? Quem estuda lá os mundos sabe que a Terra é um país de provas e expiações, em transição para um planeta de regeneração. No planeta de regeneração, haverá espaço para seres coléricos? Não. Por quê? Porque a sintonia, a vibração moral do planeta de regeneração não comporta seres com esse tipo de mácula. Aqueles que não conseguirem se adequar, que se não alijarem do sentimento de cólera, de orgulho, esses vão ser degradados para mundos primitivos, ou de provas e expiações, para que lá continue seu aprendizado. Então, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral
e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Aqui nós podemos também colocar cristão. Tá? Reconhece o verdadeiro cristão pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Por que o Evangelho é tão sábio nessa colocação? Por quê? Porque Deus sabe, a espiritualidade sabe, Jesus sabe, que nós estamos num processo, numa caminhada de evolução. Então, nenhum de nós vai se libertar da cólera e do orgulho da noite para o dia. Isso é um processo. Agora, se nós empregarmos esforços para nos libertarmos da cólera e do orgulho, é o que agrada a Deus, porque nós estamos dando um primeiro passo. Não nos excusarmos nessa desculpa esfarrapada de que isso é biológico, que isso é familiar, que isso vem lá da nossa ancestralidade, porque não é. Se você fica encolarizado no trânsito, comece a se observar. Em casa, a família, comece a se observar o seu comportamento e procure mudar paulatinamente, devagarinho. Pai, eu devia ter buzinado para o rapaz na sinaleira lá. Poxa, na próxima eu não vou fazer. É isso que a gente... Não ficar reclamando na fila do mercado, porque banco vai estar fechando as agências, não tem mais fila de banco, né? Mas agora o supermercado e outras coisas, rodoviária, que seja, a gente se coleriza na fila. Então, que nós possamos aproveitar essas oportunidades para nos autoavaliar e ver onde é que nós podemos melhorar. Então, a reforma íntima é o serviço gradativo da instalação das virtudes celestiais, a aquisição da consciência desse tesouro, o qual todos somos convocados a tomar posse perante a lei natural do progresso. Essa lei natural do progresso é essa que dita a nossa caminhada, a nossa evolução. Então, esse trabalho de se reformar intimamente é um compromisso de cada um de nós. Os senhores imaginem, as senhoras, o dia que nós conseguirmos nos libertar do orgulho, do egoísmo e da cólera. O dia que isso chegar aqui na Terra, nós estaremos no planeta de regeneração. Mas enquanto nós ainda não conseguimos domar essas más tendências, nós vamos continuar batendo cabeça. Nós vamos continuar assistindo a crimes hediondos, a tragédias morais dentro das famílias. Diariamente continuaremos sendo bombardeados por todo tipo de informação atroz causada pela cólera, pelo orgulho e pelo egoísmo. Evangelho no lar, meus irmãos. Há um ditado que diz: não faça da casa espírita o seu lar. Né? Tem gente que gosta tanto de vir na casa espírita, tomar um passe e tal, mas a gente diz para vocês também: transformem o seu lar em uma casa espírita, em um lar cristão, adotando a prática salutar do Evangelho no lar. O que é o Evangelho no lar? É levar esse cidadão, nosso irmão, nosso mestre, nosso guia, redentor, para dentro do nosso lar, ele e seus caravaneiros. Como? Uma jarra de água, um Evangelho, uma prece, leitura do Evangelho, meditação, 15 minutos por semana. Se nós adotarmos essa prática, nós estaremos levando o abençoado benfeitor, o redentor da humanidade para dentro do nosso lar e saneando o ambiente doméstico. Por quê? Porque a galera que vem com Jesus não é tolerada pela galera que está dentro do nosso lar, que a gente não vê, né? Que são os nossos irmãos encarnados. Porque pela lei de afinidade e atração, se nós somos coléricos, se nós somos egoístas, quem é que a gente atrai para dentro do lar? Os nossos irmãos espirituais mais atrasados. Afinidade. Quando eu gosto de falar palavrão, e alguns deles também gostam, então, vou ficar com esse cara aqui. Esse cara gosta de bater boca com a esposa. Vou ficar aqui para me divertir. E fica lá insulando. Vai no ouvidinho da exposição. Como diz nosso irmão Marco nas exposições dele, né? Ele não foi jogar bola, nada, não foi jogar futebol de salão, ele foi lá fazer outra coisa. E se a esposa vai no cabeleireiro, ela foi se arrumar, não é para ti, não. E assim vão semeando as discórdias dentro das famílias. Então, quando nós levamos Jesus para dentro do nosso lar,
e a sua caravana de luz, nós vibramos numa outra sintonia. Nós ficamos muito melhores. E a sociedade espírita, meus irmãos, pode ajudá-los a fazer a implantação, basta que falem com algum trabalhador da casa para que possamos marcar a implantação do Evangelho. E, para finalizar, há um velho ditado que diz: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Em outras palavras, a vida que temos hoje é exatamente a resposta do que fizemos no passado. Porque Deus é bom, nos deixa plantar o que quiser. E porque Deus é justo, nós colhemos o que plantamos. Ou seja, se nós queremos erradicar a cólera do seio da humanidade, nós temos que começar a plantar amor, mansuetude, calma, paz. Se nós queremos abolir o orgulho da sociedade, nós devemos adotar a humildade. E se nós queremos que a caridade impere, nós temos, cada um de nós, de nos doarmos um pouquinho mais em prol de todos os nossos irmãos. Que fique para a nossa reflexão esse tema tão apaixonante que diz respeito a cada um de nós. E voltando a citar os exemplos que demos, não foi com o intuito de condenar ou de julgar esses nossos irmãos, simplesmente para que nós reflitamos as atitudes e delas tiremos o aprendizado para cada um de nós. Uma boa noite a todos, que o manto luminoso de Maria, nossa Mãe Santíssima, nos abençoe, que o Pai misericordioso e amado nos ilumine, e que Jesus caminhe ao lado de cada um de nós. Uma boa noite.